Garsa nafshi letava el mishpatecha bechol et. Então, assim, na tradução... Cadê? Tá? O português aqui está interessante. Vamos lá. É o 20. Quer? Ó, por teus julgamentos. A gente já falou sobre isso. Um pouquinho. Já começou, já arranhou um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Então, o que ele está dizendo assim? Minha alma está sempre consumida pela ansiedade, por teus julgamentos. Tá. Essa forma de traduzir, porque é uma forma de traduzir, tá? Está dizendo assim, eu estou ansioso pelo teu julgamento. Tá. Então, em hebraico, a palavra que está aqui é mishpatecha, tá? Mishpat, em hebraico, quer dizer julgamento, tem a ver com isso, tá? Mas mishpat, em hebraico, quer dizer sentença. Tem mais a ver com o veredito do que com o julgamento. Então, quer dizer, houve um julgamento. Aí, no final do julgamento, o juiz diz o veredito, ele dá o veredito. Tá? Veredito é a frase que ele diz, culpado, inocente, por causa disso, por causa daquilo, enfim, tá? Então, mishpatecha aqui, não está no sentido de que Hashem aqui, tá? Está julgando a gente, tá? E sim, os vereditos, enfim, as leis que Hashem dá pra gente, tá? Então você tem, a gente já comentou isso antes, as mitzvot são divididas de várias maneiras. A gente pode subdividir as 613 mitzvot de várias formas. O jeito mais simples é dizer, tem 248 mitzvot a ser, 248 mandamentos, 365 proibições, essa é uma forma de dividir, são 613 mitzvot, tá bom? Outra forma de dividir as mitzvot, que a gente já comentou antes também no Teilim, aparece várias vezes, é dividir as mitzvot em ilógicas, meio lógicas e lógicas. Então seriam mishpatim, eduyot e hukim, tá? Porque existem mitzvot que são totalmente lógicas, ou seja, não pode roubar, não pode matar, são coisas que qualquer pessoa, independente de Hashem ter dito isso ou não, qualquer um chegaria a essa conclusão sozinho. Isso. Depois você tem o que eu chamaria de mitzvot eduyot, tradução literal seria testemunhais. Testemunhal é no sentido de algo que tem a ver com história. Testemunho é referente a algo que aconteceu no passado. Alguém que testemunha sobre uma coisa que aconteceu. Tá? Então, vamos dizer que as mitzvot relacionadas com momentos, ou hagim, ou festas, tá? São históricas. Então, elas não têm uma lógica. Ou seja, por que justo, né, nesse dia de abril, nesse dia de março, eu tenho que comer um pão que não fermentou? Não tem lógica. Tá? Mas se eu paro para pensar, por que na saída do Egito, naquela mesma época? Tá, então a história te dá uma certa lógica para isso que você está fazendo. Tá? Então, essa mitzvah tem uma certa lógica. Não é uma coisa que eu ia chegar à conclusão sozinho, mas ela tem uma certa lógica, porque uma vez está baseada num fato histórico, num momento. Tá. E tem hukim, que são mitzvot, que aparentemente não tem uma lógica. Aqui não pode misturar carne com leite, enfim, coisas assim. Tá, são mitzvot que são na categoria de hukim. Aqui a gente está falando mishpatecha, e esse é o nome que se dá para as mitzvot que tem lógica. Mishpat, para uma alma que não tem lógica. Isso. Tá? Então, mishpat aqui não está no sentido de julgamento. Então, assim, a tradução deixa um pouco a desejar, porque a gente fica sem saber, e o cara está ansioso por quê? Porque ele fala aqui de ansiedade. Está falando sobre Garsa nafshi letava, e ele está colocando isso como, nessa tradução, como eu falei, tem várias formas de traduzir, tá? Então nessa tradução ele está colocando isso como minha alma, nafshi, está sempre consumida, garça aqui de consumida, e aí então, ta'avá é ansiedade, tá? Muito bem, então ta'avá, a palavra que está aqui, está sendo traduzida como ansiedade, tá? Então,
Tá medo, como quem diz, estou com medo do julgamento de Hashem, pela tradução, tá? Não que necessariamente esse seja o sentido, tá? Mas da forma como está traduzido, dá essa ideia, tá? Tá, muito bem. Ansiedade aqui e julgamento aqui, talvez precisaria de uma explicaçãozinha um pouquinho melhor, tá? Eu estou ansioso, sim, por fazer aquelas mitzvot lógicas que eu posso fazer o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa não mentir, uma pessoa ser honesta, é uma mitzvah lógica, são mitzvot lógicas, que dá para fazer o tempo todo. Praticamente em todos os momentos da vida a gente tem essas situações onde eu posso falar a verdade ou não. É uma opção. Tá, deve, tá? Ou de ser honesto ou não, que também só depende de mim, tá? Então, aqui a ansiedade não é ruim, tá? Eu espero ansiosamente as oportunidades que eu tenho de fazer mitzvot, que tem lógica, porque isso são coisas que eu posso fazer o tempo todo. Eu não preciso esperar um momento para fazer uma mitzvah, eu não preciso esperar chegar um Hag e aí eu vou fazer uma mitzvah. Isso eu posso fazer o tempo todo. Tá, então, ocupar com essas mitzvot lógicas que dá para fazer o tempo todo é uma coisa que me deixa esperançoso, mas eu espero por isso. Eu não estou ansioso, entende? Quer dizer, a palavra ansioso dá uma conotação meio negativa, não é bem essa a ideia. Eu espero ter a oportunidade de sempre poder fazer essas mitzvot. Por quê? Porque uma pessoa honesta vai estar o tempo todo fazendo mitzvot, porque ela está agindo dessa forma o tempo todo, sim? Então a tradução aqui não passou muito bem o sentido mais simples. Esse é um dos sentidos desse